Graça e paz, que o Senhor Jesus, o nome que é sobre todos os nomes, possa estar nos conduzindo neste momento de estudo, continuando a nossa temática sobre Cristologia, e a unidade que estamos estudando é a pessoa de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o nome de Jesus, o nome de Jesus que tem poder. E o nosso texto é João 9, de 1 a 7. João, o Evangelho de João, ele tem uma preocupação muito grande com as influências filosóficas da época. Então nós vamos aprender algumas coisas interessantes a respeito do nome de Jesus e o que acontecia nesse momento da história de João escreveu esse livro. Vamos orar? Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, esteja nos conduzindo neste momento de estudo, de aprendizado da Tua Palavra. Que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado nesta hora, em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de João ele foi escrito no final do primeiro século, bem depois dos outros evangelhos. A comunidade cristã era ameaçada pelo gnosticismo. Gnosticismo é uma influência filosófica religiosa que afirmava o dualismo entre o bem e o mal. O mal criou a matéria. Para eles, o corpo e a criação eram más. Eles condenavam o casamento e a humanidade de Jesus. Em João, no capítulo 1, ele afirma o seguinte, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele começa seu escrito, seu livro, com essa afirmativa, questionando a ideia filosófica gnóstica do seu tempo, que não acreditavam na humanidade de Jesus. O Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. E o propósito de João foi deixar claro que Jesus é o Filho de Deus e levar seus leitores a uma confiança inabalável nele, como condição indispensável para receber a vida eterna. São palavras do pastor Hernandes. Para afirmar isso, João registra 7 milagres. E nós vamos falar sobre um deles, a cura de um cego de nascença. João também aponta 7 afirmações que lembram a revelação de Deus a Moisés, quando Deus chama Moisés para libertar o povo de Israel. Em Êxodo 3,14, Deus fala a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Quando Jesus afirma que eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, a porta, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira, ele está se identificando com o Deus Javé, o eu sou. E para o momento que a igreja estava vivendo, sendo atacada por essas ideias gnósticas, esses milagres e afirmações de Jesus fortaleciam a fé da comunidade. Jesus é o Messias, o enviado de Deus. Então essa é a mensagem de João. O texto que nós vamos ler fala de uma cura de um cego de nascença. Diz o seguinte, enquanto Jesus caminhava, ele estava em Jerusalém. Viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra
fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. No tempo de Jesus, a doença era considerada sinal da ação de demônios. Também era considerado sinal de pecado do indivíduo ou dos pais. Alguns judeus criam que até a própria criança no ventre pecava. Por isso, o castigo de Deus sobre ela. Doentes e portadores de deficiência física eram marginalizados. Por isso, a pergunta dos discípulos a Jesus: quem pecou? A cegueira, no nosso texto aqui, ela era frequente na Palestina. Há uma possibilidade de ser a temperatura, que era muito alta, e isso prejudicava a visão. A cura era rara, não havia meios para se curar a cegueira. E os próprios judeus acreditavam numa intervenção divina, somente Deus poderia curar um cego. Os cegos eram tidos como pecadores por dois motivos. Se fossem bons, Deus não os teria castigado. Como cegos, não tinham a possibilidade de cumprir todos os mandamentos, por isso se tornavam pecadores. A expectativa de ser curado da cegueira era muito grande, mas só uma intervenção divina poderia tornar isso realidade. Isaías 35:5, quando fala da vinda do Messias, se referindo a Jesus, ele diz o seguinte: então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. E quando os discípulos perguntam a Jesus quem pecou, ele dá uma resposta esclarecedora. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Jesus, com isso, ele não está isentando ninguém do pecado, nem afirmando que o sofrimento é resultado do pecado ou castigo de Deus. No versículo 4, que nós lemos, João enfatiza o contraste entre luz e trevas e a urgência de se fazer a obra de Deus. Ele relata o seguinte: Jesus dizendo: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Então há uma urgência em se fazer a obra de Deus. Jesus afirma ser ele e é a luz do mundo. No versículo 6, Jesus usa um método um tanto estranho para curar o cego. Ele usa isso em outras ocasiões também. Essa forma de agir indica que Jesus está motivando as pessoas a olhar para ele e não para o método usado. Se Jesus usasse a mesma metodologia de cura, as pessoas começariam a pensar nesse motivo, nessa técnica que Jesus usava. Mas ele queria que eles se voltassem para Deus, a fonte de todo poder e virtude. Outra coisa que chama a atenção é o lugar que Jesus manda o cego se lavar. É o tanque de Siloé, o enviado. Ele refere-se a Jesus. Lá em Isaías também fala sobre isso, do tanque de Siloé, das águas de Siloé, o enviado, se referindo à pessoa de Jesus Cristo. Jesus, o enviado de Deus para salvar o mundo. O que se segue é uma confusão criada pelos vizinhos e fariseus. O cego de antes é o cego de antes? Quem o curou? Então havia esses questionamentos. E Jesus, quando ele usa o método, o que ele faz? Ele cospe no chão, faz uma pasta de terra, de argila, e coloca nos seus olhos.
E isso, algumas pessoas afirmam que é para criar-se uma irritação nos olhos do cego e ele fosse motivado a ir rápido para se lavar em obediência à palavra de Jesus e assim ser curado. Jesus, ao comunicar a libertação que Deus traz ao mundo, ele fez andar, ver, falar e escutar. Expulsou os espíritos imundos que escravizavam as pessoas. Então, somente uma pessoa ungida por Deus poderia realizar tal feito, curar um cego. Era uma coisa extraordinária, somente uma intervenção divina. Jesus, com seus milagres, dá condições para que as pessoas saibam discernir a verdade da mentira, a realidade da aparência, o que era de Deus e o que era do diabo. Jesus diz que obras maiores seriam feitas após sua subida para o céu. Os milagres continuaram com o ministério dos apóstolos, como Pedro, Paulo e outros. E nos relatos bíblicos diz que até a sombra deles, ao passar, produzia cura. Roupas também curavam. Eram pessoas ungidas pelo Senhor. Isso aconteceu e acontece hoje. Em vários momentos de verdadeiro avivamento nas igrejas, aconteceram milagres, de forma espontânea, sem apelos ou pedidos. Deus visitava seu povo no meio do culto. No metodismo primitivo, nós temos relatos disso. E também em outros momentos. Em uma tribo na África do Sul, testemunho de um pastor Augusto Nicodemos, um pastor presbiteriano, ele passou uma semana nessa comunidade de fé e ele diz que as pessoas eram curadas no meio da pregação, sem apelo, sem nada. Deus usava e ele próprio foi curado. Então é a manifestação da graça de Deus no meio do seu povo. Podemos sim invocar o nome de Jesus para que suas bênçãos cheguem até nós. Ele nos deu essa autoridade. Mas para usar o nome de Jesus, é preciso ter comunhão com Ele, reconhecê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Os milagres são para manifestar a glória de Deus. Precisamos desses milagres, mas não podemos fazer deles nossa motivação para crer em Deus. Como Tomé queria ver as marcas de Jesus, nós não podemos crer em Deus apenas pelo fato de percebermos, de visualizarmos, de presenciarmos milagres. Vivemos um momento em que o evangelho que é pregado nas igrejas é insuficiente para muitos. Eles precisam correr atrás de campanhas, profetas e outras práticas para satisfazerem suas necessidades. Não é suficiente a pregação, a ação pastoral, a ação dos ministérios da igreja. Eles precisam de mais, porque estão vivendo de aparências. Eles querem milagres. Precisamos lembrar o que Jesus falou. Estes sinais seguirão os que creem. Lembrar que o maior milagre é aquele que nos torna novas criaturas, nos dá vida eterna e faz-nos filhos e filhas de Deus, pela fé em Cristo Jesus, que enche e continuará enchendo nossos corações da presença e do poder de Deus para sempre. Que possamos confiar no Senhor e usar o nome de Jesus com temor. Não usá-lo de qualquer maneira, em brincadeiras, como nós temos alguns jargões, né? Sangue de Jesus tem poder e outras coisas. É um nome poderoso, como a própria palavra diz, que ele é o nome acima de todos os nomes. Então que nós possamos reverenciar Jesus como Senhor, como
Salvador das nossas vidas. E que possamos invocá-lo para que os milagres aconteçam, para que as curas aconteçam, que a salvação aconteça, para a glória do Senhor, para manifestar a glória de Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude a confiar plenamente nele, para que experimentemos também essas bênçãos nas nossas vidas, nas nossas igrejas, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém.